Olá, boa noite, tudo bem, pessoal da Chave da Questão? Tô aqui hoje para falar sobre a nutrição da mulher. Tô aguardando a minha convidada entrar, que é a Letícia. Ela é educadora física, ela é minha professora, tá? De hipopressivo. Tudo bem, Tânia? Aí acho que a minha convidada acabou de chegar. Vou convidá-la. Letícia, acabei de mandar o convite para você. Vê se você consegue entrar aí, tá bom? Ai, ela entrou. Primeira live, estreando aqui comigo. Letícia, é Verdade. um prazer. Muito, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Sei o quanto é difícil para você estar aqui, né? Conversando, Verdade. mas é uma barreira que a gente está, que eu estou fazendo você quebrar. E até porque eu acho que o hipopressivo todo mundo precisa conhecer. Quando você vai se acalmando aí, que eu imagino que você esteja um pouquinho nervosa, eu vou falar um pouquinho de como eu te conheci, tá bom? Na verdade, eu acho que a gente se conheceu através da Marlete, né? A Marlete trabalhou comigo lá na Unimed. E eu lembro que você estava precisando de alguém para trabalhar contigo lá no estúdio, quando você abriu aqui em São Mateus, perto da minha casa. Eu acho que a princípio ela falou com a Francis, né? E a Francis falou comigo, Ediane, ela está precisando de uma nutricionista e tal, e eu acabei indo lá para conversar com você, e aí vi, né, o teu estúdio, que é legal. No início você trabalhava só com pilates, eu acho que com dança. E eu sempre fiz atividade física assim a minha vida inteira. Fazia natação, fazia academia, mas eu fico sempre mudando a atividade que eu vou fazendo. Mas o que me preocupou é que nos últimos anos, que nos últimos 4 anos, né, eu comecei a ter algumas perdas urinárias. E jamais imaginei que isso estava associado também ao exercício físico, né? Aí eu fui entender o que era uma diástase, que depois eu vou deixar você falar um pouquinho. Mas eu vi na verdade, a filha da secretária da minha ginecologista, que ela também era educadora física, e começou a dar aula de hipopressivo. Então a gente chegou a conversar, ela falou do benefício, mas não falou especificamente sobre a perda urinária. Só que eu Uhum. comecei a fazer ginástica funcional e o negócio foi piorando cada vez mais. Eu não imaginava que o exercício físico podia até piorar esse problema que eu tinha. E aí eu fui para fisioterapia ginecológica e só depois eu vi também no teu Instagram que você estava trabalhando com isso, né? E aí você foi me explicar a diferença do RSF. E eu fiquei encantada que em tão pouco tempo o resultado que eu tive, né? Então agora eu vou deixar você falar, explicar um pouquinho, né? Falar da sua formação, você é educadora física. Então a palavra é sua, Letícia. Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite para estar aqui falando. Então, vou me apresentar. Eu sou educadora física, trabalho com Pilates e há pouco tempo comecei a trabalhar com a parte dessa questão do hipopressivo, de exercício voltado para essa parte da mulher, né? E então, como a gente hoje vai falar justamente sobre a saúde da mulher, eu achei um tema interessante, que é um tema que tem falado, a gente ouve muito, né? Hoje em dia falar. Uhum. Também tem algumas pessoas que ainda não conhecem esse método, que é o método hipopressivo, né? Então, vamos ver aqui. Quem está assistindo agora, diz aí para mim quantos de vocês conhecem o método hipopressivo, já ouviu falar, e quem ainda não conhece o método hipopressivo. Vamos ver como é que Escreve tá aqui aí, agora. gente. Ó, você assinou. Tá. Quero que vocês falam ali, quem conhece ou quem já fez, que tem ali, ó, a Júlia é minha amiga e ela disse que ela faz também. Uma vez a gente conversou, acho que ela viu no meu Instagram e a Júlia disse que fazia, mas eu quero que vocês comentem aí. Quem conhece o método hipopressivo, já ouviu falar ou já fez alguma aula? Vocês podem responder aí? Bota só um sinalzinho, ó. Conheço e pratico, viu? A Júlia conhece e pratica. Eu conheço, muito bom. Ah, que bom, Letícia. Eu não. Ela tem 73 anos, a Daniele, né?
Nossa amiga está fazendo, da minha turma também. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Então, antes de começar a falar do método, explicar o que é o hipopressivo, a gente tem que falar quem foi que criou esse método hipopressivo, né? Então, o método hipopressivo, ele foi criado pelo fisioterapeuta Marcelo Calfez, que ele possui doutorado em ciência da motricidade, na biomecânica, voltado para a saúde da mulher, né? Então, ele tem mais de 40 anos de experiência nessa parte clínica e, através de outras técnicas, ele acabou criando o hipopressivo, né? Então, quando a gente vê aí na internet, que agora é moda hipopressiva, a gente vê vários vídeos de hipopressivo na internet, a gente vê muito aquela questão das costelas, né? Que a gente fala, tá na moda, é só colocar a costela para dentro que está fazendo hipopressivo. Sendo que o hipopressivo não é essa parte das costelas para dentro, né, que a gente chama de aspiração diafragmática. O hipopressivo é muito mais do que isso, né? Então, essa parte que a gente vê aí na internet, algumas pessoas falando que dá para fazer sozinho, então não dá, né? Porque, assim como qualquer outra atividade física, né, o hipopressivo ele também tem as suas contraindicações, né, suas restrições. Então, tipo, pessoas hipertensas, gestantes, doença pulmonar crônica obstrutiva também. Então, tem essas contraindicações. Então, não é todo mundo que pode estar saindo fazendo essa ginástica hipopressiva, né? Então, o hipopressivo, ele é uma parte do método do Calfreitas, porque tem infinitos métodos dentro do seu conceito terapêutico. E dentro do hipopressivo, a gente tem dois campos, né? Que é o campo terapêutico, né? Que vai entrar na reabilitação, na prevenção de patologias que possam vir a surgir no futuro de uma mulher, principalmente após a gestação. E tem a parte do hipopressivo que é voltado para a área fitness, que é a área que eu trabalho. A gente entra como prevenção, né? Para você não vir a desenvolver alguma complicação, que o hipopressivo ele é voltado mais o quê? Para essa parte central do nosso abdômen, que é para gerenciar melhor as pressões que a gente tem dentro do nosso abdômen. Então, tem algumas atividades no nosso dia a dia que a gente está gerando uma pressão interna dentro desse abdômen. Então, seja tossir, espirrar, correr, alguma outra atividade de esforço que a gente também acaba aumentando a pressão nessa parte central do nosso abdômen. Então, o que acontece? Quando a gente não tem um abdômen competente, não está funcionando de maneira corretamente, com sinergia, que a gente fala sinergismo, que é você sincronizar, né? Ativar todas as musculaturas de forma funcional, essa pressão ela acaba indo para a região mais fraca, né? Então a gente tem, imagina aqui, ó, como se fosse um cilindro, né? Então a gente tem essa parte de cima, que é o nosso diafragma, temos a parte de baixo, que é o nosso períneo, nosso assoalho pélvico, onde sustenta nossos órgãos internos, e fechando esse cilindro, a gente tem a nossa faixa abdominal. Então, é ela que vai distribuir melhor essas pressões. Então, ou para quem já faz alguma outra atividade física, né, a gente também acaba aumentando essa pressão abdominal. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que é magra ou faz alguma outra atividade física, você vê aquele abdômen aparentemente forte, mas ele pode estar forte, mas ele não tem um tônus, não tem uma funcionalidade, né, da estrutura. Então a gente tem que ver também, em outras atividades que a gente faz, o que está acontecendo nesse abdômen, né? Tipo, no abdominal tradicional, quando eu faço o abdominal, como é que está essa questão desse tônus do meu abdômen? Quando eu faço abdominal, meu abdômen, quais respostas que ele está me dando? O meu abdômen ele sai para fora, ele vem para dentro,
Então, são coisas que vai acontecendo no nosso dia a dia também, que vai modificando essas estruturas, né? Que fecham a nossa faixa abdominal. Então, o hipopressivo vem justamente para equilibrar essas pressões dentro do nosso abdômen. É. E a Eu gente fiquei consegue assim, ter alguns eu resultados fiquei muito interessantes. encantada. É. E eu, assim, a gente está num perfil aqui, né, ô Letícia, de psicologia, esse perfil A Chave da Questão, todo voltado para essa área. E foi uma das coisas que, durante a pandemia, vieram, assim, né, com força total nas pessoas, que era ansiedade, depressão, não saber o que poderia acontecer no dia seguinte, as academias fechadas, porque as pessoas, quando estão acostumadas a fazer atividade física, ela tem uma produção de hormônio, né, para o bem-estar. E aí, de repente, com a pandemia, as pessoas ainda estão com medo de ir para a academia, você começou com as aulas online. E eu fazia um tempo atrás a yoga. E eu achei super parecido, porque a parte da respiração me ajudava muito no controle, sabe? Eu parecia que eu tinha saído de uma aula de yoga, só com os exercícios dessa respiração diafragmática, né? Que você fala, porque no fundo a gente não sabe respirar. Quando eu até estou pretendendo voltar para minhas aulas com a minha fono, que minha voz tem uma hora que fica um pouco falhada. E ela justamente falava isso, Ediane, a voz tem tudo a ver com a respiração. Você, na verdade, tem que aprender a respirar melhor com o diafragma para a sua voz poder melhorar. Como tudo tem relação. E as pessoas acham que o hipopressivo é só para trabalhar a barriga, né? A parte do abdômen. Não é. Na verdade, a gente trabalha muito braço, muito a perna. E aí fala um pouquinho dessa questão aí do bem-estar, né? Esse hormônio que você produz, eu acredito até que pela própria respiração, ou se é pela dor, que a gente acaba sentindo um pouco, né? Eu acho que é o exercício perfeito para a pandemia, porque é pouco tempo, né? Uma aula dura 30, 40 minutos. A gente que fica muito tempo no computador, eu fico muito tempo digitando, atendendo, eu fico com muita dor. Ou aqui, né, na região perto da cervical, ou no punho. E a posição do hipopressivo justamente é essa, né? Da gente virar, adoro aqueles exercícios da parede. Na hora dói um pouquinho, mas depois assim, eu me sinto extremamente alongada. A postura, né? A coluna, tudo isso se encaixa. E muitas das vezes, né? Vou deixar você falar um pouquinho, mas eu atendo pacientes que às vezes são magras, tá? Mas falta da postura, né? O músculo, os órgãos que depois da gravidez estão ali pelo lugar errado. Você fugiu um pouquinho de mim, Letícia, mas você já A voltou. conexão ficou um pouco lenta aqui. Tá. Mas eu só comentei a respeito da parte justamente estética, que muita gente vem procurar um nutricionista, né? Porque eu quero queimar a barriga, eu quero melhorar, e a gente não e vem querendo fazer uma digestão super restritiva, tá? Júlia, quem tá travando, a minha ou da Letícia? Alguém pode falar? Quem é que tá travando? Sou eu ou sou a Letícia? Senão eu deixo a Letícia falar. Eu acho que agora está normal. Letícia, pode ir falando, eu acho que dá para a gente te ouvir. Tá. Quem está travando, gente? Eu ou a Letícia? Então, os exercícios progressivos, eles são exercícios posturais, né? Então, são exercícios cronológicos, ritmos, que a gente vai desde uma postura inicial até uma postura final. Então, o importante do hipopressivo é você manter a postura. Mas o que acontece? As pessoas querem resultados rápidos, de imediato. E as coisas não acontecem assim. Acha que é só chegar, fazer o hipopressivo e vai ter o resultado rápido, não quer sentir dor, não quer nada. Só que o hipopressivo é diferente de outras técnicas posturais, né? Então, algumas posturas, a gente tem que manter a postura, né? E a gente vai executar o quê? O melhor de cada postura. E a gente sempre conferindo para ver se as musculaturas estão
justamente ativas que a gente vai trabalhando em torno dessa faixa abdominal. E o que acontece? Então, a gente tem que ficar ali, tem exercícios que é desconfortável, você tem que ficar lá na postura, tem que manter aquela postura. São posturas, né, que começa a incomodar, né, que a gente vai trabalhar, a gente acaba trabalhando muito o sistema simpático, né, que a gente tem o nosso sistema autônomo, a gente divide em simpático e parasimpático. Então, o sistema simpático é aquele que deixa a gente ativa, desperta, né, e o parasimpático é aquele que acalma. Então, a gente está o tempo todo o quê? Estimulando o sistema parasimpático, que é justamente você manter, ficar ali. Você está querendo sair da postura, mas você tem que manter. Até para a gente ir repetindo, repetindo e tirar o melhor aproveitamento, o benefício desse método, né? Então, é o quê? É paciência, é persistência. Os resultados dependem de vários fatores, né? A alimentação também influencia bastante também nos resultados. Então, a gente tem que manter, cada dia, porque o nosso cérebro ele aprende o quê? Por repetição. Então, a gente tem que fazer, executar, repetir, conferir se a postura está correta, para ver se você está ativando a sua faixa abdominal corretamente. Então, é o tempo todo. E tem que manter aquela postura e tem que segurar, né? E agora, o que a Júlia está falando incomoda mesmo, Júlia. E a gente ativa mesmo o sistema da dor, né? Então, tá ali, ó. Tá mandando a informação pro seu cérebro, ai, tá doendo, você tá doida para sair, mas você tem que manter aquela postura, que é onde você vai tirar o melhor aproveitamento de cada postura. Aí você começa a trabalhar todo esse tônus, né? E diferente de você, não precisa assim, ah, eu tenho que contrair o abdômen. Não é pensar que eu tenho que contrair. Então, você vai educando a sua região da faixa abdominal, ela contrair o quê? Involuntariamente, automático, sem você ter que pensar de forma reflexa, né? Então, você tem que manter e a gente vai progredindo. Só que o que acontece? Também, antes de a gente começar a fazer o método, a gente faz alguns testes também. Então, tem testes de exclusão para saber se realmente você tem condições de fazer o método, se não tem alguma contraindicação para você, e a gente vai fazer uma avaliação. Então, a gente vai avaliar o seu tônus, o seu diafragma, a sua faixa abdominal, vai avaliar essa parte também do períneo. O que está acontecendo nesse abdômen enquanto você está realizando alguns exercícios. E o hipopressivo tem muita procura também para pessoas após o parto, né? Voltou? Voltou. Não Oi? sei se a minha é a sua. Eu tô até no 4G, eu até tirei o Wi-Fi, eu tô no 4G para ver se fica um pouco melhor. Não sei se é a minha ou se é a sua. Vamos ver então. Falaram que tá as duas assim, meio ruins. Tá o quê? As duas internets, alguém falou ali, que deve ser a nossa região mesmo, né? Que tá ruim um pouco, tanto a minha quanto a sua. Deixa eu até ativar aqui também a minha. As duas estão travando. Sabe o que eu acho que também é o horário? Esse horário de 8 horas tem muitas lives, aí eu acho que fica travando de Melhorou, todo mundo, gente? sabia? Vê se melhorou. Melhorou, eu acho que dá para ir. Eu acho que dá. A Júlia falou que tá tudo bem. Vamos tentar ir, vamos tentar ir. Bom, então vamos tentar. Qualquer coisa, se travar de novo, só vocês avisarem, tá? Tá. Então, o que acontece?
Durante a gestação, a gente tem... Tá travando as duas, gente, de novo. Travou, gente? Eu acho que é o horário, Letícia. Eu acho que esse horário de É 20 uma... horas é bem, bem ruim. Voltou, gente? Dá para ouvir? Qual a internet que está melhor? A minha ou a da Letícia? Porque aí qualquer coisa eu falo um pouco mais e deixo a Letícia. Quem está com a internet melhor? Eu ou a Letícia? Se vocês puderem me responder aí, que aí Bom, uma falar das que tá duas tenta travando falar as um pouco duas, né? mais. Falar que tá travando as duas. Vai falando, Lê. Então, o que que acontece? Agora fui eu, tá? Então, vou falando. Qualquer coisa, se travar aí, vocês só avisarem aí que travou, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Essa musculatura do nosso centro, né, que a gente fala do nosso core, do nosso centro aqui do nosso corpo, ele suporta muitas cargas, porque ele faz o quê? Ele faz a transmissão de força do membro superior, né, que seria o braço, e do membro inferior, que seriam as pernas. Então, se você não tem um abdômen fortalecido, competente, funcionando de maneira funcional, a gente acaba sobrecarregando essa parte do nosso abdômen, porque eles têm que trabalhar aqui, em conjunto, em sinergia. Então, eles antecipam a contração antes de executar qualquer movimento de braço, de perna. E qual é a... Tá travando de novo? Estão ouvindo, gente? Vai falando, Letícia. Depois a gente fica na gravação, a gente vê quem estava ruim e quem estava bom. Tá. Mas pode ir falando. Então, vamos continuar. Então, quando essa parte do nosso abdômen não está funcionando de maneira correta, é onde é que começa a aparecer o quê? As disfunções, né? Uma disfunção também muito comum que começa a surgir quando a gente não tem essa musculatura funcionando, que são a incontinência urinária por esforço, né? Então, de 40% a 60% das mulheres vão apresentar incontinência urinária. E, normalmente, quando isso acontece, a mulher não fala, tem vergonha de falar que tem alguma perda de urina, tá? Então, essa perda de urina pode ser pouca perda de urina ou muita perda de urina, mas não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. E a maioria das pessoas que têm perda de urina, a maioria já passaram pela gestação. Só que esse sintoma não vai surgir logo depois da gestação. Vai surgir o quê? 2, 3 anos depois, né, da gestação. Então, é interessante, depois do parto, a mulher começar a reabilitar esse abdômen, porque durante a gestação ele modifica. Então, a gente tem lá, a pessoa teve o bebê, e a gente acaba, logo depois, ainda aquela postura, né, de gestante ainda, tá tudo frouxo, tá tudo fora do lugar. Então, quanto mais cedo a gente voltar com essa reabilitação, melhor vai ser lá no futuro, para a gente conseguir recuperar e evitar possíveis alterações que possam vir à decorrência disso, né, da gestação, que seria a diástase ou a incontinência. E alguns casos também, essa incontinência está relacionado também com, pode ser alguma deficiência também no colágeno tipo 1, tipo 3. Alguns estudos também mostram que a pessoa também tem um atraso na contração dessa ativação do transverso, do períneo, e você acaba tendo a perda de urina, né? A pessoa vai espirrar, então eu contraio a parte aqui do abdômen, mas a parte lá do períneo demora na ativação, na contração, e a gente acaba tendo esse escape de urina. Então é importante a gente entrar depois com essa parte do hipopressivo para justamente trabalhar essa parte do fortalecimento. E também... Foi até o que a gente estava conversando, né, Letícia? Da importância da alimentação em conjunto.
Porque essa parte aí da ativação do colágeno, né, do que o exercício ativa a produção de colágeno, né, tipo 3, a gente também precisa através de uma boa alimentação, de uma boa nutrição. O colágeno, ele vem principalmente dos peptídeos, das menores moléculas de aminoácidos que a gente tem na alimentação, da importância de você fracionar em alguns momentos, né, da vida, usar o suplemento correto, né? Ter uma boa alimentação, porque na verdade tem vários alimentos que destroem colágeno. A gente sabe que com a idade e a gestação, a gente vai destruindo esse colágeno, daí vem, né? Os problemas de saúde, tudo relacionado, joelho, artrose, vários problemas voltados justamente a esse desgaste. Mas não é só colocar o suplemento, a gente precisa ter uma alimentação saudável para que esse suplemento ele vá para o local correto. Se você não tem uma base da alimentação boa, por mais que você faça o exercício, você tem um estímulo, mas você não tem o tijolinho ali para formar, né? Então, a importância de você ter uma alimentação, né, rica em aminoácidos e que seja dividido ao longo do dia. A Júlia falou que até para a coluna torácica e lombar, com fortalecimento do abdômen, sim. Não é apenas uma questão estética, né, Júlia? Eu te confesso que eu adorei, tá? Perder 10 centímetros de circunferência abdominal. Porque eu sou magrinha, eu tenho quadril, mas às vezes incomoda quando a gente senta, né? Ainda mais quando eu vou em restaurante que eu adoro comer, e a gente tem que abrir o botão da roupa. E o hipopressivo me deixou com uma postura muito mais elegante, né? Porque eu não fico mais assim, né, na cadeira. Hoje eu consigo ficar mais reta, a coluna, todo aquele alongamento que eu sinto é muito interessante. E o que me surpreendeu, porque foi numa aula online, a gente demorou quase 3 meses, né, Letícia? Para fazer o primeiro encontro presencial e você conseguir fazer a avaliação. É isso que eu achei fantástico. E eu vi que na primeira aula, eu falei, ai, gente, eu devo estar fazendo tudo errado. Ela vai me corrigir um monte. Mas que nada. Foi pouca coisa que você corrigiu em mim pessoalmente. Eu conseguia fazer tudo direitinho porque você conseguia me corrigir através do telefone, do Zoom. E às vezes as pessoas ficam muito inacreditadas com as aulas online. Posso confessar para vocês que eu tive um ótimo acompanhamento da Letícia. Quando eu posso, ainda faço algumas presenciais, né? Porque eu atendo no estúdio dela. Além disso, a gente tem um grupo do hipopressivo, a gente põe até o nome, né? Nutrindo Hábitos. Que a ideia é fazer com que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis e daí sim emagrecer. Porque você imagina uma pessoa que está acima do peso, quer perder aquela gordura abdominal, mas se ela fizer qualquer dieta, ela vai perder mais colágeno ainda. Então, não é só fazer o exercício está associado a uma boa nutrição, tá? Vou deixar você falar mais um pouco aí. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda contigo. Eu ainda tenho mais uns 10 minutos, tá? Que daqui a pouco eu vou chamar a Renata. Que está fazendo aula online, que tem alguns alunos aqui assistindo, a gente consegue também ver que em pouco tempo o resultado, né? Que a gente consegue melhorar também, melhora o sistema cardiovascular, melhora o sistema emocional, melhora a postura. Hipopressivo é a postura. Então, a gente melhora muito a postura, porque um dos princípios do método é justamente o autoalongamento, né? Então, se eu posso fazer uma comparação, tirar uma foto, ver como é que está a minha postura aqui, largada normal, e só o fato de eu fazer o autoalongamento e tirar outra foto, a gente vai comparar e ver a diferença da nossa postura. Então, quando a gente faz um autoalongamento, a gente consegue ter uma ativação dessa faixa abdominal. E alguns outros também, musculatura que a gente trabalha durante o hipopressivo, que vai intensificar mais esse trabalho em volta da faixa abdominal. Então, essa parte também, e isso o pessoal fala, mexe também no sono, estão falando aqui, meus alunos, consegue dormir melhor, porque você fica mais relaxada. Porque aquilo, a gente está trabalhando simpático. Na hora que para, né? Por isso que é bom também praticar de manhã, né? Porque como a gente ativa muito esse sistema do simpático, te deixa ativa, né? Quando você faz à noite, depois a gente tem que entrar com um trabalho de relaxamento no final da aula, só para poder abaixar esse sistema, entrar o parasimpático, dar uma relaxada e você ter uma noite
uma noite tranquila. Agora, com relação ao que a gente estava falando da incontinência urinária, o que acontece? O hipopressivo, ele não vai curar, ele vai melhorar os sintomas da incontinência urinária. Agora, para tratar, aí já entra outros métodos, né? Aí a gente também tem consultar outros profissionais para estar trabalhando em conjunto, uma fisioterapeuta pélvica, para poder também estar avaliando outras partes também. Porque também está... Foi o que aconteceu comigo, né? Na época eu vim da Sheila, né? Eu trabalho no Cubice, lá no Cubice a gente tem uma fisioterapêutica ginecológica, né? É raro ter aqui na Baixada, mas tem a Sheila, que ela é maravilhosa. E aí eu vim dela. Tratei primeiro com ela para depois ir na Letícia. Que eu acho que uma coisa importante falar aqui na live, né, Letícia, é que, gente, as pessoas acham que, estou na academia, né, vou lá fazer crossfit, fazer aquele burpee, uma série de exercícios que tem muito impacto. E se uma pessoa já tem essa predisposição ou tem diástase, a gente só vai estar prejudicando ainda mais esse assoalho pélvico. E isso também eu só descobri depois que o meu já estava dando problemas. Então, o que a gente considera saúde hoje precisa ser avaliado se a sua saúde está compatível àquela atividade física. Eu atendo muito paciente que está doido para malhar, para fazer atividade física, porque acha que isso é saúde. Mas muitas vezes a pessoa ainda está muito acima do peso, e se ela faz o impacto, né, de pular, seja um polichinelo, seja um burpee, um crossfit, ela está prejudicando ainda mais a saúde dela. Então, comece devagar, faça uma avaliação. Isso tem muita relação com infecção urinária, tá? Essa perda, esses escapes de xixi, né? Esse afrouxamento nessa musculatura tem uma comunicação com o intestino e você fica mais suscetível a ter infecções urinárias. Outra coisa que eu aprendi esse ano no congresso do Health Nutrition foi que eles falaram que esses exercícios muito exaustivos que as pessoas utilizam para emagrecimento acabam ativando muito a região do cérebro que é responsável pela produção de dopamina, então de recompensa. Do que adianta você fazer um exercício, queimar um monte de calorias, mas depois ativar ainda mais sua fome e você querer comer o mundo? Então, às vezes, fazer um exercício mais moderado, que controle a tua ansiedade, porque às vezes o motivo que faz você comer errado é a ansiedade, entendeu? Não é só a queima calórica. Então, você fazer um exercício mais leve, que controle a sua mente e a sua ansiedade, te deixe mais relaxado, é o principal motivo para te ajudar a emagrecer. E não fazer atividade física, que tire o seu corpo, você acha que, nossa, queimei todas as calorias, e depois você vai consumir todas de volta. Então, às vezes, não é uma vantagem, né? As pessoas têm muita discriminação com atividade mais leve, como pilates ou como hipopressivo, mas é uma forma de você se movimentar, é uma forma de você estar praticando exercício físico, levando oxigênio para as suas células e estar nutrindo as suas células. Eu acho que as pessoas têm muito essa questão, que acha que hipopressivo é mole, que eu não vou ficar ali só respirando. Gente, a gente fica suada, tem apneia. Fala um pouquinho aí, Letícia, da apneia. Agora, uma coisa também importante que você falou, por isso que é importante a gente avaliar. E esses vídeos que a gente vê na internet, que acho que hipopressivo é só abrir as costelas, não é. Então, essa parte de abrir as costelas, que a gente chama de aspiração diafragmática, ela tem um único objetivo, que é um objetivo o quê? Vascular, simplesmente vascular, melhorando a drenagem linfática e o retorno venoso a nível quê? Das nossas pernas. Então, para a gente abrir as costelas, a gente precisa relaxar essa parte aqui da nossa faixa abdominal e do nosso períneo. E se a pessoa já tem um problema de incontinência urinária e vou abrir as costelas, não tem como eu fortalecer, porque assim, se eu relaxo a faixa abdominal, eu relaxo o períneo. Se eu relaxo o períneo, eu relaxo a faixa abdominal. E não tem como eu ficar
abrindo só as costelas e dizer que está fortalecendo a faixa abdominal, porque não está. Então, se o profissional da saúde colocar uma eletroestimulação ali, fazer um exame, vai ver que quando eu relaxo essa musculatura, eu relaxo o períneo. Então, não tem. Então, essa coisa de abrir as costelas não é para todo mundo. Nem todo mundo pode fazer. Então, se ela já tem uma incontinência urinária, já tem uma frouxidão ali naquela musculatura do períneo, já não contrai de forma correta, a gente acaba... Não tem como. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E essa abertura da costela não é hipopressiva. É outra técnica. É a técnica de aspiração diafragmática. Que não vai trabalhar toda a musculatura como o RSF trabalha, né? Porque uma das regiões que a gente sente que mais trabalha é o braço, né, Letícia? A perna também, mas o braço, o cotovelo, né, essa energia toda que a gente coloca na postura, realmente, vários momentos eu não aguento, eu paro, descanso um pouquinho, vou no meu limite, porque é uma dor quase, né? Chego no meu limite ali da dor, eu descanso um pouco para depois voltar. Uma outra coisa também que é interessante, que até as próprias mulheres, né? Você sabe que consultório de nutricionista é quase consultório de psicólogo, né? As pessoas chegam para comentar e falar uma série de coisas. E muitas mulheres, quando chegam no período da menopausa, se queixam muito da libido, né? Que não tem mais vontade. E é uma questão, sabe, que é meio que um tabu, e muitas das vezes é hormônios que estão caídos, ou até mesmo esse afrouxamento pélvico, né? Muitas mulheres podem também não sentir prazer durante a relação. Eu já assisti algumas lives da Sheila, né, da fisioterapeuta ginecológica, ela falando sobre isso. Então, como melhora essa oxigenação, melhora toda a questão da libido e pode até melhorar a vida sexual realmente da mulher, né? Com esse tipo de atividade física. Então, assim, fica também no depoimento do que eu assisto e do que eu ouço muito no consultório, né? Sobre as mulheres quando estão ficando com essa queda hormonal. Então, ainda fica mais, ó, você melhora a forma física, né? Porque eu não sou contra isso. Muitas lives antigas que a gente tem aqui no perfil da Chave da Questão, né? Eu falei sobre peso ideal no perfil, na questão da saúde fisiológica e psicológica, e acho que é uma cobrança muito grande que a sociedade coloca para as mulheres estarem sempre com o corpo em forma, sem celulite, né? Trabalhando, quer dizer, tem que ser uma mulher maravilha. E às vezes ela se submete a um exercício que ela tem que sentir dor, que ela se machuca, ou uma dieta super restritiva. E não é isso que é saúde, né? O que eu defendo é um exercício que você goste, que tenha respeito com o seu corpo, que além da saúde estética, também haja toda essa saúde realmente de todas as suas articulações, dos seus músculos, tudo isso faz parte, né? E que a dieta, ela também seja, né, congruente a tudo isso. Ninguém tem que fazer dieta super restritiva para se sentir saudável, né? Comer só produtos fit. Eu vou deixar você se despedir um pouquinho agora, porque já temos o tempo aqui, eu tenho que chamar a minha amiga Renata. Renata, dá um oi aqui para mim, para eu daqui a pouco te chamar. Bom, gente, ainda não consegui falar tudo que tinha para falar. Ia falar um pouquinho da diástase abdominal também, que está muito na moda. Mas gostaria de agradecer pelo convite, por poder estar aqui. Eu acho que assim, as pessoas podem visitar o teu perfil, né, Letícia, do 83 Pilates. Se tiver dúvida, pode mandar lá no direct. Quem ficou com alguma dúvida, qualquer coisa relacionada ao método hipopressivo, quiser entrar lá no meu Instagram, 83 Pilates, pode me mandar um direct que eu respondo, tiro todas as dúvidas. E também quero dizer que daqui a 2 semanas a gente vai fazer aquela sessão de aulas experimentais, né? Então a gente vai estar oferecendo 3 aulas experimentais online de hipopressivo. Então quem tiver interesse, saber mais do método, em praticar, pode falar comigo lá, que eu vou passar todas as informações, tá bom? Isso aí. Gente, não perde. Foi a semana que eu conheci, uma semana de graça, não perde, gente. Quem não conhece o método, vale muito a pena fazer. Então, assim, caminha depois dessa live para suas amigas. Ela vai dar uma semana para você experimentar. Eu tenho certeza que quem experimentar não vai querer largar.
Porque só esse trabalho da respiração, sabe? A hora que a gente está ansiosa, está cansada, só de fazer aquele trabalho respiratório, nossa, como a gente fica zen. Letícia, muito, muito obrigada pela tua presença aqui, tá bom? Vou me despedir para eu chamar a Renata para agora a gente falar de estética, da pele, da cabelo, da unha, tudo que mulher gosta. Tá bom? Beijo. Fiquem aí na live, gente. Beijo. Obrigada, Júlia. Beijo. Tá. Agora eu vou chamar a Renatinha. Renata, estou te aguardando. Tomara que a conexão da Renata esteja boa. Renata, eu fiz até esse horário para ficar melhor, tanto para Renata como para Letícia. A Renata ainda estava chegando em casa, mas eu acho que ela já chegou, porque ela está aqui na live, estou só aguardando ela entrar. Olá! Ai, gente, essa minha amiga é muito chique. Olha a prancha dela de surf lá atrás, que linda! Gente, ela surfa, tá? Sabe o comercial do... Mas ela surfa, gente, ela surfa. É. Tem uma passarela atrás de mim, entendeu? Passando gente. Então acaba que eu tô aqui atrás. Renata, eu vou deixar você se apresentar, porque você também fala super bem. E aí, sim, eu convidei vocês a dedo mesmo pelo tema. Enfim, você é super competente, eu super admiro o seu trabalho. E assim, falando da nutrição da mulher, né? A gente se conheceu, você era professora, né? Se formando em nutrição, e depois você trabalhou um tempo comigo e você fez a pós em nutrição estética. Você fez da Ana Paula Pujol durante um período. Queria que você se apresentasse um pouquinho sobre o que você faz hoje e o teu conhecimento sobre a nutrição da mulher. Sim. Então, tô um pouco nervosa, tem muito tempo que eu não falo de nutrição aplicada à estética, né? Essa pós-graduação já tem um tempo, né? Foi minha primeira pós-graduação, então já tem um tempinho. Foi logo assim que eu me formei, eu já entrei, já colei grau, já fui para pós-graduação. E no início, né, quando eu fiz essa pós-graduação, foi naquela fase, naquele período que estava bombando os tratamentos estéticos, né? Os tratamentos, as cirurgias. Então, o que eu queria aprender era como tratar daquele paciente no pré e pós-cirúrgico, durante o tratamento estético, né? Os alimentos para ajudar. Mas quando eu entrei, né, nessa pós-graduação de nutrição aplicada à estética, é muito mais a parte clínica, né? Assim, apesar de uma pós-graduação que fala de nutrição clínica, a gente trata muito as doenças crônicas, tal, que leva o tratamento, a prevenção, e a parte estética, tudo bem, os nutrientes, tudo envolvido para as disfunções estéticas que a gente chama. Mas a base é a saúde, a base é a clínica, né? Sempre. A gente já começa nessa pós-graduação falando sobre inflamação, tecidos, né, inflamatório, produção de citocinas inflamatórias, deficiência nutricional, tudo que leva às disfunções estéticas. Então não adianta, tá tudo relacionado à base. Então, posso complementar um pouquinho. Eu trabalho atualmente em 2 clínicas de estética, né? Que é a Cláudia, que já aceitou o convite, que na próxima live ela vem fazer comigo, ela é fisioterapeuta. E a Alexandra, que eu ainda vou fazer o convite, mas que ela também tem uma clínica aqui em São João que se chama Shekinah. E assim, qual que eu vejo nesse público? Que às vezes eles realmente vêm por essa questão da autoestima, né? A maioria vem para querer emagrecer e a gente vê que não é uma questão estética, como você mesmo falou. É uma questão de saúde. E aí, quando a gente vai em congressos, né, que tem a ver com a estética, também, mais uma vez, a gente fala o quê? Em longevidade, porque quando a gente faz um tratamento estético, por exemplo, para ter uma pele mais bonita,
um cabelo mais bonito, gente, não vai funcionar se a base da alimentação não for boa. Por mais suplemento que você tome, não é, Renata? E os suplementos, a gente aprende várias formulações. Ah, essa fórmula é boa para o cabelo, essa fórmula de suplemento é boa para a unha, essa daqui é boa para isso, é boa para celulite. Mas nada disso funciona se a base da alimentação não for muito boa. E eu acho que, de uma maneira geral, a gente trabalha muito com o colágeno, né? A gente quer, na estética, preservar esse colágeno o máximo que a gente pode. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como que é a tua estratégia, assim, quando o paciente precisa de colágeno? Você quer que eu fale direto do colágeno ou um pouquinho assim do envelhecimento Ah, os dois, cutâneo? fala dos dois. Começa a falar do envelhecimento, né? Os alimentos que prejudicam, né? Porque assim, aquilo que você falou, né? A pessoa ela chega, na verdade, a gente na anamnese a gente vai perguntando o que incomoda, tal, e a pessoa chega na estética, né? Na parte estética. Sendo que, como eu falei, na pós-graduação de nutrição aplicada à estética, a primeira coisa que a gente vê sobre inflamação, a gente vê sobre disbiose, né? Como você falou, não adianta suplementar tudo se você não estiver absorvendo corretamente, nada vai acontecer. Você só vai gastar dinheiro com essa suplementação, né? E a questão da pele. O que mais prejudica envelhecimento, essa questão de envelhecimento cutâneo. Olha como entra na fase da alimentação, né? O índice glicêmico da dieta, entendeu? Porque o produto final Gente, daquela... índice glicêmico, tire açúcar, né? Doce. O que mais envelhece a pele é açúcar, é doce, né? O que mais destrói colágeno é açúcar. Exatamente. Porque ele consegue modificar a fibra do colágeno e da elastina. Então, toda essa glicose, esse excesso de glicose, ele modifica essa fibra de colágeno, levando à flacidez e essa formação das rugas, né? Então, quando a gente trata essa parte da alimentação, é por esse envelhecimento cutâneo também. Outra coisa é a exposição ao sol, né? Os raios UVA e UVB também são os fatores também que prejudicam muito pela produção de radicais livres, né? Por também penetrar na epiderme, que é a parte mais superficial, chegar na derme e destruir também essas fibras do colágeno, né? Modificar também essas fibras do colágeno, levando também à formação de rugas e a flacidez também. Enfim, mas tudo na alimentação a gente consegue prevenir porque a gente pode ter uma fotoproteção oral, né? Aumentando os antioxidantes, os alimentos que são antioxidantes, e estimulando também a nossa produção de melanina. Na alimentação, a gente com alguns nutrientes, né? E a melanina, a função dela na pele é de fotoproteção. Quando a gente pega uma coisa que as pessoas, né, não sabem, não entendem, assim, quando a gente vai à praia, que o sol bate na nossa pele, o que aquele sol, o que ele faz? O que o nosso corpo, como ele tenta se proteger? Produzindo melanina. Então, o sol bateu, estimulou aquela célula, por isso que a gente fica vermelha e fica bronzeado, porque o corpo ele libera a melanina como uma fotoproteção, protegendo a gente contra um câncer de pele, por exemplo, né? Aí a gente fica bronzeadinho achando que aquilo ali é o máximo, mas não é. O teu corpo lutando, produzindo melanina para te fazer uma fotoproteção. Então, os alimentos, tem alimentos que estimulam essa fotoproteção, né? Alimentos fontes de vitamina E, vitamina A, vitamina C, o chá verde. O chá verde ajuda nessa questão da fotoproteção. Então, assim, é aquilo que a gente fala sempre, né, Ediane? É o comer mais saudável. É ter aquela variedade, o prato colorido, como a gente fala de frutas, de antioxidante, do resveratrol, do licopeno, enfim, essa parte que vai ajudar na proteção
Uhum. E assim, eu vejo que é o conjunto, né, Renata? Porque assim, às vezes o paciente também chega muito acima do peso numa clínica de estética, querendo comprar um pacote de emagrecimento para ajudar a queimar aquela gordura, né? Não é que não aconteça, gente, porque acontece, né? Eu trabalho em clínica, eu vivencio isso, eu vejo que perde. Mas a questão é você sustentar também aquele pacote que não é muito barato, né? Que você precisa sustentar aquilo. Como? Uma boa dieta e o exercício físico. E eu sei especificamente que você trabalha, né, nesses grupos de desafio com mulheres. E aí, mais uma vez, a importância da nutrição. Porque às vezes eu vejo que a pessoa quer emagrecer e ela vai fazer exercícios exaustivos, né? De suar, de treinar, de correr. Só que os exercícios físicos exaustivos também produzem radicais livres, né? Então, às vezes, ela pode ficar com um corpo muito musculoso, mas às vezes a pele do rosto fica muito envelhecida se ela não tem uma boa alimentação. Então, é aquela frase que muitas pessoas pensam: ah, eu treino muito, eu posso comer. Não, gente, quanto mais você treina, melhor você tem que comer. Porque esses radicais livres estão sendo produzidos pelo seu corpo, né? Você concorda comigo? Sim. Então, na produção de energia, né, a gente libera radicais livres. Durante o processo de energia, a gente tem essa liberação dos radicais livres. Então, quando a gente faz uma atividade física muito, né, um aeróbico, por exemplo, muito puxado, a gente está liberando muitos radicais livres. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo de ter uma alimentação protetora e não piorar esse quadro inflamatório, como você falou, eu treino muito, então eu posso comer o que eu quero. Não. Então, você tem que se cuidar muito. Em relação a esses grupos que você participa de grupos de emagrecimento, né, de desafios, a gente tem um cuidado muito grande, né? A gente, que eu digo assim, a equipe que trabalha nesse grupo, nós temos um cuidado de não desenvolver nenhum tipo de transtorno alimentar com essas pessoas. Eu tenho esse cuidado. Então, nesses grupos de desafio que a gente trabalha muito melhorando qualitativamente a dieta dos participantes. Então, uma das coisas que eu deixo muito claro para eles, eu não quero ninguém aqui passando fome, entendeu? Não é dieta restritiva. O personal também, ele dá treinos para iniciantes, intermediários, avançados, dependendo do tipo de pessoa, né? Porque tem várias, né? Tem pessoas que estão ali que é a primeira vez de tudo. É sedentário, nunca fez dieta. Tem aqueles que já são treinados, que já participou de vários desafios com a gente e está pela segunda, terceira vez, enfim. Então, o cuidado é esse. Tem alimentos que são retirados durante esse período? Tem. Por quê? Porque eu quero trabalhar uma alimentação anti-inflamatória. Então, eu vou retirar alguns grupos alimentares. Eu quero melhorar a questão intestinal, a questão de absorção. Então, tem alimentos, sim, que são retirados. Mas a gente tem um total cuidado nesse processo, nesse período, para melhorar qualitativamente a alimentação das pessoas que participam no desafio. E o que você falou Tem também... resultados ótimos, né, Renata? Você pode falar, assim, um resultado de um paciente que até tenha te surpreendido nesse período aí? Que é bem legal. Acho que tinha uma psicóloga, né, você como nutricionista, e o educador físico. Fala, assim, uma história que tenha te marcado. Ai, são tantas, gente, já tem tantos anos que eu trabalho, mas assim, são 17 quilos, entendeu? Perdas bem... Caramba, jura? Porque a gente já fez desafios, na verdade eu trabalho, são grupos, né, diferentes. Então a gente já fez desafios de 30 dias, a gente já fez desafios de 21, a gente já fez desafios, já participei de desafios de 90 dias, entendeu? Então, assim, não é igual. São grupos diferentes, enfim. Mas geralmente homens, eles têm um resultado maior nos grupos de desafio. Geralmente, são homens que têm um resultado maior. O metabolismo deles, né, e os hormônios estão lá todo, né, são bem mais... Os homens acabam tendo muita vantagem, né, nessa questão hormonal. Sabe uma outra coisa que eu estava lembrando sobre pele, que é interessante a gente falar aqui também, é a respeito da dieta vegetariana, né?
Porque a gente sabe que o número de vegetarianos tem crescido muito, mas quando a gente começa a estudar essa questão da pele, da saúde da pele, do rejuvenescimento, a gente vê que a hidroxiprolina, que só tem na proteína animal, realmente faz falta. Então, uma coisa típica que a gente percebe, até visivelmente, é que a pessoa se torna vegana durante alguns anos, ela tem um envelhecimento mais acelerado, né? Da pele. Tem coisas que só o colágeno realmente animal é que a gente vai conseguir ter essa estrutura um pouco melhor. Exatamente, porque essa prolina ela faz parte dessa né, que são 3 aminoácidos que formam ali essa molécula do colágeno. E a prolina, ela é um aminoácido que forma essa molécula do colágeno. Então, se tem a deficiência, e a gente já diminui, né, a nossa produção de colágeno, ela já vai tendo uma queda com a idade, a gente já vai reduzindo essa produção. Então, se a dieta não estiver adequada, aí é que realmente facilita essa questão da ruga, da flacidez, desse envelhecimento cutâneo, né? Porque, como eu falei no início, está tudo relacionado com a alimentação. Mas, Ediane, voltando a falar lá o que você falou no início, que as pessoas compram um pacote em clínicas de estética querendo um milagre, se essa pessoa não modificar os hábitos, não adianta fazer nenhum tratamento milagroso, até cirurgia, tá? Se ela sair dali, daquele tratamento, ela continuar com os hábitos errados, vai voltar tudo de novo. Ela vai voltar a ter aquela disfunção estética que tanto acomodava, entendeu? Se é a celulite, por exemplo, e ela não se alimenta adequadamente, ela não se hidrata bem, né? Se ela não se hidrata, se ela não tem um consumo de fibra adequado, se ela não usa um anti-inflamatório, por exemplo, um ômega 3, né? Enfim, se ela não mudar os hábitos dela, ela vai tratar a celulite, apesar de que a celulite a gente sabe que está muito relacionada ao estrogênio, né? Que é um hormônio muito importante para, mas a gente sabe que o excesso, esse hiperestrogenismo, é o que ajuda nessa questão da celulite, porque acaba aumentando inflamação, aumentando fibrose celular, esse excesso do estrogênio, a flacidez, enfim. Então, se não cuidar dessa parte hormonal também, né, aí a tendência à celulite é sempre maior. E uma das coisas também que eu aprendi na pós-graduação aplicada à estética foi sobre o detox, né? A importância do detox também para melhorar a nossa estética. Por quê? Porque a gente, se houver muitos metabólitos ali que não foram eliminados no processo do detox, ela meio que reabsorve lá no intestino algumas, por exemplo, o estrogênio. Se a gente passa por um detox e não houver essa excreção adequada, ele reabsorve esse estrogênio, fica reabsorvendo esse estrogênio e aumentando essa inflamação. Por isso, essa questão do hiperestrogenismo. Então, o que a gente trata na estética? A base. Faz um detox, trata uma desbiose, orienta para aumentar a hidratação, arruma, tira os industrializados, reduz o índice de carga glicêmica da dieta e começa tudo se ajustar, né, esteticamente. Então, é a base, a base. Isso aí. Eu acho que assim também, né? Falar que o colágeno não funciona sem a vitamina C, né? Da importância das frutas. Que foi, Rê? Deu uma travada. Ah, tá. A importância das frutas, né? Nessa questão do colágeno também. Então, quando a gente passa suplemento, que a gente tem que saber que não é qualquer colágeno,
tem que ir no nutricionista para poder avaliar qual o horário que vai usar. Se você já tem proteína demais numa determinada refeição, não é o momento de consumir o colágeno. Você tem que, de repente, é melhor você usar um outro momento que você não tenha tanta proteína. Então, assim, Renata, não queria me estender muito tempo. Eu queria te agradecer muito aí pela tua contribuição. Vou deixar você falar um pouquinho, falar sobre isso. Você atende, né, pelo plano de saúde Bradesco. Quem quiser, gente, vai lá no arroba da Renata. É arroba o quê? E te chama no direct. Fala aí do seu perfil. Renata Siles Nutri. Tem lá também na chave da questão, né, onde está ali a propaganda. E aí, quem quiser, pode ir lá no seu perfil, que já tem 1 hora que a gente está conversando aqui. E vou falar que meu telefone tem um pouco menos de 5% de bateria, porque a iluminação ficou mais escura. Eu até botei o cabinho aqui, mas falou que tá lento. Aí eu tô com medo de acabar, entendeu? E eu não consegui salvar a live, então eu quero deixar salvo. E queria te agradecer muito. E se quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal. Então, uma mensagem, gente, quando é aquela base, né, que o nutricionista fala, que a nutricionista sempre vai falar. Desembrulhe menos e descasque mais, né? Beba água, tem que ter uma atividade física também. Então, assim, o equilíbrio, que é tudo, né? E procura um nutricionista para te ajudar aí nas disfunções, porque cada pessoa, né, é única, então a gente tem que avaliar essa individualidade para poder trabalhar com cada um. E se chegar para mim reclamando e querendo resultado estético, eu primeiro vou cuidar da saúde, da base, e as coisas vão melhorando. Depois a gente entra para aquela parte de suplementação, como você falou, mas a base é tudo. Não adianta a gente pegar uma pessoa toda inflamada, né, Ediane? Com uma desbiose intestinal, vai. suplemento, tá com as coisas, e nada vai acontecer. Então a gente trata da base, a gente ensina aquela pessoa a comer, para depois. Aí a estética naturalmente já vai aparecer, já vai melhorando, né? Aí depois a gente vai trabalhar com outras coisas. E eu quero agradecer também o convite, tá? Por ter me chamado para participar. É um tema, assim, muito rico em falar em nutrição aplicada à estética. A gente podia combinar depois no nosso perfil particular de... Não, vamos fazer no nosso perfil um dia que a gente pode falar só sobre isso. Semana que vem eu venho com a Cláudia falar nesse perfil mesmo, que ela é fisioterapeuta, né? E trabalha na clínica de estética. Mas eu quero fazer um só de nutrição. Aí eu te chamo, a gente faz no nosso perfil. Você está travando para mim. Oi, não ouvi o que você falou, travou. Oi, voltou. Voltou. Fala, o que você falou, não ouvi. Não, pode falar, só que semana que vem eu vou chamar a Cláudia, ela vai estar nesse perfil. Mas a gente pode fazer uma live, nós duas, para falar desse que esse tema realmente é tão interessante, né? Sobre estética, a gente faz lá no nosso perfil. Oi, Aninha! Aninha é outra professora de educação física que eu amo também, a gente fala sempre. É amiga de pandemia, a gente se conheceu na rede social e tá super amiga agora. Professora de educação física também. Mas fala, eu tô te interrompendo toda hora, fala aí. Só agradeço o convite, né, por essa participação especial aqui, de ter falado um pouquinho sobre a nutrição aplicada à estética, mas como eu falei, né, a base é a alimentação mais limpa possível, não adianta, sempre vai ser. E a maioria dos nutrientes que estão envolvidos numa disfunção estética está envolvido na outra, entendeu? Então, assim, magnésio, são os antioxidantes, né? Vitamina C, enfim, o colágeno, como você falou, proteínas, enfim. Então, acaba sendo uma base muito parecida. Mas é isso, e depois a gente marca e a gente estende mais um pouquinho, a gente fala mais esmiuçado, a gente pode dar receitas, a gente pode falar um pouquinho, tá bom?
E obrigado pelo Tá bom, a convite. gente pode falar sobre cabelo, unha, né, ruga, celulite, a gente vai lá, né, setorizando cada parte, cada incômodo, o que que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Beijo, muito obrigada, Rê. Beijo, gente, obrigada, vou salvar a nossa live aqui. Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau. Tchau.